muito bom dia para todos aí nos acompanhando desde cedinho, desde a hora do agro. Ótimo dia para todos vocês. Quarta-feira só começando por aqui. A partir de agora você fica com a gente aqui, BMC Pre-Market, comigo, Débora Oliveira. A participação também dos nossos comentaristas, claro, Guga Almeida, Marco Prado, Eduardo Boechat, que chegam daqui a pouquinho por aqui, Alex André logo mais na sequência. Então continue aqui com a gente, tem muito na nossa programação aqui, vamos repercutir os principais assuntos do dia, o que mais tem repercutido pelas bolsas do Brasil e do mundo. Então fique atento, já deixa o like aqui na programação. Você que está chegando aqui, que não conhecia a BMC News, já se inscreva no nosso canal para não perder absolutamente nada aqui da nossa programação ao vivo. E vamos lá, já vamos começar falando sobre mercado, até porque os principais mercados europeus estão operando mistos, ainda de olho nesse impasse na negociação da dívida, do teto da dívida lá dos Estados Unidos, que derrubou Wall Street na véspera, nessa terça-feira, e também em resposta aos dados da inflação da zona do euro em abril, que permanece sem surpresas, muito acima da meta. Houve desaceleração leve de 0,6% na margem, melhor do que a projeção, que era de alta de 0,7%. Lá na Europa, agora nesse momento, a gente tem DAX subindo 0,44%, FTSE cai 0,08%, CAC na França 0,01%, mais próximo ali da estabilidade. Nas commodities, o petróleo está perto ali da estabilidade, já partindo para alta. A gente tem aqui o petróleo Brent subindo 0,41%. Essa alta vem acelerando agora aqui nos últimos minutos. O barril está $75,21 por enquanto. Bom, o petróleo segue dessa forma, depois, inclusive, da elevação semanal dos estoques de petróleo lá dos Estados Unidos. Teve a leitura aí do API também que foi divulgado e a gente está vendo aqui essa alta, pelo menos nesses primeiros minutos da manhã. No pré-mercado americano também segue positivo, com melhora do sentimento sobre alguns bancos regionais, como é o caso do Western Alliance, que subiu logo depois de relatar uma alta de depósitos. Foi listado recentemente esse banco, é um banco regional, listado entre aqueles todos ali que estavam ameaçados, que seguem ameaçados por colapso. O banco também informou ontem à SEC que os seus depósitos se estabilizaram em 20 de março até 12 de maio. E depois disso cresceram cerca de 2 bilhões de dólares, tentando passar ali por cima de todo aquele clima ali de cautela que existia em cima, que existe ainda em cima dos bancos regionais nos Estados Unidos. Já aqui no Brasil, a atividade mais fraca na China precipitou um pouco um movimento de realização de lucros dos ativos domésticos. A gente viu isso acontecer com o papel da Vale, que aí a gente fez com que o Ibovespa virasse aí para o negativo. Também teve Petrobras que estendeu os ganhos e isso deu uma freada aí nessa queda do Ibovespa. Teve esse sinal aí de aprovação, então, da nova política de preço dos combustíveis, investidores engolindo ali, tudo que foi anunciado nessa terça-feira. A gente já vai repercutir sobre isso, durante toda a nossa programação. Regras mais duras também do arcabouço acabaram refletindo um pouco aí nessa atuação do mercado. A urgência deve ser votada hoje, e aí vamos ver como é que vai sair isso lá do Congresso. Não quer dizer que o texto também do relator tenha convencido o mercado, que continua falando ali nos perigos do governo extrapolar nos gastos, mas todo mundo reconhece que a proposta avançou, com os gatilhos em caso de descumprimento da meta fiscal. Na agenda do dia, além das atenções se voltarem para Brasília, com essa urgência do arcabouço fiscal sendo votada lá na Câmara dos Deputados, também temos alguns dados econômicos, o IBGE divulgando aí daqui a pouquinho os números de vendas no varejo restrito de março. A expectativa é que deve cair em 0,2% na margem e no varejo ampliado cair 0,5% também da margem. O presidente Lula vai para o Japão, onde deve participar do segmento de engajamento externo da cúpula do G7 no sábado e também no domingo. Já nos Estados Unidos, o Departamento do Comércio divulga dados das construções de moradias iniciadas em abril às 9h30 da manhã. Por aqui já foi divulgado há pouco o índice que mede a inflação da cidade aqui de São Paulo, o IPC-FIP. Subiu 0,44% na segunda semana de maio, avançando em relação à leitura anterior, que marcou alta de 0,4%. E nessa leitura, dos 7 componentes, 4 tiveram ali mais força. Alimentação e transporte foram alguns deles. O índice geral de preços, o IGP-10, caiu 1,53% em maio, também foi divulgado agora há pouco. No mês anterior, a taxa tinha sido de queda de 0,58%. Então, deixa eu já trazer eles por aqui para a gente falar sobre os assuntos do dia, expectativa para essa quarta-feira. Marco Prado, Eduardo Boechat, Guga Almeida, muito bom dia para vocês, meninos. Obrigada pela companhia de sempre. Alguns dados aqui sendo já divulgados agora pela manhã.
clima ali, né, de algum receio em relação a Brasília. Acho que as atenções se voltam lá para Brasília. E Petrobras ainda deve ganhar páginas de repercussão nessa quarta-feira, né, gente? Bom dia para você, Marco. Bom dia, Débora. Fala, Guga. Bom dia, Edu. E você que está assistindo o pré-market. Tivemos dados aí de inflação aqui em São Paulo, alimentação. Bom, tá caro viver, o custo de vida em São Paulo sempre foi alto, né? A alimentação aí despontando, puxando para 0,44. Hoje o dia a gente tem o arcabouço ainda, que já está praticamente pré-definido, né? A gente sabe que para votação 257 votos na Câmara, 41 votos no Senado. Acredito que isso deve passar, não teremos muita surpresa em relação a isso. A Petrobras reagindo positivo, de forma reagiu bem ontem, chegou a subir quase 5% ao longo do pregão, fechando com uma alta de mais de 2%. A Petro 3 aí próxima a R$30. Indicadores aí hoje, né? A gente tem dados vendas no varejo aqui no Brasil e estoque de petróleo nos Estados Unidos. E um dia que aparentemente a gente pode ter aí uma bolsa sofrendo para subir, né? Já que a bolsa agora ela chegou num ponto ali que ela está um pouco cansando a compra, né? É isso aí. Eduardo Boechat, como que está a tua expectativa aí para essa quarta-feira? Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal que está assistindo o programa. Hoje foi interessante. Ontem, né? Foi interessante. Eu fui no meu Twitter hoje de manhã e falei, pessoal, quem não me segue no Twitter, Eduardo Boechat 5. Falei, pessoal, me ajuda a fazer o pré-market hoje. O que eu falo de Petrobras? Como que eu explico o Petrobras ter subido ontem, né? Numa canetada, o governo desestruturou o mercado de petróleo no Brasil, porque, afinal de contas, a Petrobras não é a única empresa, existem outras empresas no mercado, e as outras empresas são obrigadas a obedecer ao preço internacional, a coisa mais óbvia do mundo. Desestruturou o mercado de petróleo, e 2, tirou dinheiro da Petrobras, né? Essa regra de não seguir o preço internacional do petróleo, nós já vimos no passado, quebrou a empresa, né? Demorou anos para a empresa voltar a ter uma posição consolidada, voltar a dar lucro, né? Voltar a ter uma boa governança. Demorou anos para a gente conseguir isso. Em um dia só acabou isso tudo. E Petrobras subiu no dia. Então, como explicar, né? Como explicar? Eu pedi ajuda para os universitários ali e ninguém conseguiu me explicar. A ideia que eu li, que eu acompanhei durante o dia, várias pessoas falando, é que podia ser pior, né? O Brasil virou o país do podia ser pior. Tudo que acontece no Brasil, podia ser pior, não foi tão ruim. O arcabouço fiscal é isso, Petrobras é isso, né? E várias outras iniciativas aí que estão rolando. O marco do saneamento, que felizmente foi mantido no Congresso pelo Arthur Lira, né, na votação no Congresso, enfim, muita coisa acontecendo e o Brasil virou o país do podia ser pior, infelizmente. Vamos lá, vamos em frente. Débora, só pegar um gancho, desculpa um pouquinho do Edu. Por favor. Edu, eu acho que o momento lá fora foi favorável para esse tipo de decisão, por exemplo, porque a gente está vendo as commodities caindo lá fora. O problema vai azedar se lá fora o combustível, o preço do petróleo começar a explodir. Aí o governo está numa saia justa. Então, assim, eu acho que ele está num momento que tomou essa decisão, num momento exterior favorável, né? Então, assim, rifou, né? Eu entendo mais ou menos com esse prisma. Desculpa. Inclusive, até deixa eu só trazer para o pessoal, para quem está aqui nos acompanhando, né, logo depois da decisão, da confirmação dessa decisão de mudança na política, né, foi também anunciado uma queda, né, uma redução nos preços ali dos combustíveis. As cotações nas refinarias vão cair 12,7% no diesel, 12,5% na gasolina e 21,42% no gás de cozinha. E aí a principal dúvida que eu vi pairando no mercado ontem também, viu, meninos, foi sobre como vai ficar a implementação dessa nova regra, principalmente nesse cenário de alta, né, claro, do petróleo, como o Marco muito bem lembrou, mas além disso, se pode haver algum tipo de desabastecimento ou não, né? Isso já aconteceu lá atrás em alguns momentos. E como que ficam os outros polos distribuidores? Porque não existe só Petrobras. Inclusive depois, viu, Guga, quando for dar bom dia aqui pra gente, se você puder trazer uma análise ali dos pares, tipo Vibra Energia, Ultrapar, né? Porque como ficam os outros polos distribuidores, né? Como ficam os pares ali do setor? Acho que esse foram algumas das perguntas, alguns dos questionamentos que eu ouvi bastante ontem durante a tarde.
Meninos, alguém? Deixa o Guga aí, o Guga. Pô, tem outra coisa também, né? Só fazendo outra parte. Tem álcool também nessa conta aí, né? Sim. Álcool também, sim. As usinas também. Impacta um setor, são muitas empresas, muitos empregos envolvidos. Realmente uma desestruturação muito importante no mercado, muito relevante, estratégico para o país. Temos que acompanhar os próximos passos aí, como será o andamento. Até agora, foi o que o Marco falou aí. Né, não altera nada, momento muito bom, petróleo $70 do barril, real a 4,90, abaixo de 5, lindo, né? E se o dólar for para 5,5 e o petróleo voltar para 85, $90 do barril, o que fazemos? Aí complica. Aí a casa cai. Então vamos aguardar. O mercado é assim, né? A gente sabe que ele é cíclico, né? Ele é cíclico. O momento é esse, mas logo ali na frente vai mudar. E na hora que ele mudar, aí é que são elas. Guga Almeida, perfeito. Bom dia para você. Bom dia, Débora, bom dia, Marco, Edu e pessoal. Pois é, para mim, o grande ponto é, quando a gente olha para esse movimento do governo, é de fato, né, assim, motivado pelo quê, né? A gente viu, do início do ano passado, quando a gente teve a invasão da Rússia ali na Ucrânia, a gente viu, sim, o petróleo quase bater $140, né? Deu $138. E agora está na casa dos 70. Só que desse movimento dos 140 para a casa dos $70, que é onde a gente está navegando aqui agora, né? Se a gente for ver, foi todo o ciclo de correção. Aqui está todo o ciclo de correção. Se a gente for fazer a projeção do patamar que está agora e para onde o petróleo provavelmente vai voltar, me parece que a gente tem espaço para voltar petróleo a 99, $100 o barril. Tá? Quando eu olho para o cenário, para a fotografia de agora, ou o petróleo fica travado, parado, né, nessa região dos 70, ou qualquer estímulo que a gente tiver positivo para voltar a subir, é para voltar a $100 o barril. E aí está contratado o problema. Né? Aí está literalmente contratado um problemão. Que com certeza, né, vai fazer aí o mercado ter outras variáveis em jogo e vai fazer com que o mercado tenha outro tipo de precificação. Então o que mais me preocupa é o fato de nós já termos passado por um grande período de correção, tá? O pessoal está fazendo a conta aqui com petróleo, sei lá, $70, o Edu falou ali 85, mas pô, se isso aqui destravar e voltar para 100, né, como vai ficar toda a situação nossa, né, em relação às empresas de petróleo aí, né, locais aqui no Brasil. Né? Então, essa é a minha questão, minha dúvida. Né? E deu uma bagunçada no mercado. Tá? Quando a gente olha para o mercado, né, e vai tentar ver assim, pô, o que aconteceu no dia de ontem, né, na nossa bolsa. Acho que a gente azedou não somente por essas questões em relação à Petrobras, mas também, principalmente, em relação a lá fora, né, sobre o rompimento do teto dos gastos nos Estados Unidos, se vai acontecer, não vai acontecer. E isso trouxe, né, um pessimismo mais forte no mercado. Eu estou muito de olho para o que vai acontecer em relação a esse... se vai ou não ter o default aí nos Estados Unidos, né, nos próximas 2 semanas. Eu acho que isso tende a fazer com que o mercado ele balance um pouco mais no curto prazo. Tá? E aí, olhando para o mercado no dia de ontem, né, o que aconteceu, para trazer também assim, esse cenário de correção, nós tivemos um mercado que abriu ontem com gap down, né, a gente abriu em queda, o mercado fez todo um movimento de alta, né, fez toda a projeção, toda a expansão de alta. E aí, né, depois de toda essa euforia que nós tivemos aqui do mercado, que aconteceu ali às 10h25, né, até ali 10h35, foram 10 minutos mais ou menos de alta ali do mercado, né, um pouco menos. Tá? Toda essa euforia que nós vimos aqui do mercado, né, foi a euforia para fazer o topo do mercado. E aí que a gente viu, né, pô, o preço se distanciou da máxima de forma muito rápida e tentou buscar a máxima novamente, porém gastando mais tempo, né, mais energia, não conseguindo fazer novas máximas. E aí para mim aqui foi um sinal típico de topo, né, típico de topo de curto prazo, obviamente. Tá? Foi um sinal típico de topo de curto prazo e tinha muito espaço para corrigir. E aí o que a gente tem de leitura, né, em relação a ontem? Pô, toda aquela euforia da manhã
né, foi barulho, tá? Toda aquela euforia que nós tivemos aqui na parte da manhã foi barulho, porque assim como subiu, voltou, né, caiu. E aí a gente percebe que durante boa parte do dia, até ali o final do dia, até as 13h30 da tarde, né, o mercado ficou praticamente lateralizado. Né, lateralizado, ou seja, aquele apetite por compra, depois de ter feito, obviamente, esse movimento, né, de ter subido e voltado, né, aquele apetite por compra se desfez. E aí o mercado entrou num processo de correção, né, mais forte. E, de novo, né, acredito que é muito motivado pelo que está acontecendo lá fora. Tá? E aí a gente voltou, né, aqui para a região dos 108.900, tá? Que para mim era meio que um limite ali de curtíssimo prazo que a gente poderia chegar, né, dentro de todo esse cenário que a gente está tendo. Então, acho que a gente pode ter um repique, né, quem sabe começar um pouco melhor nessa manhã do dia de hoje, tá? Mas não estou assim agora, né, no curto prazo, tão otimistas nesses movimentos mais curtos de forma positiva. Tá? Eu já começo a enxergar para lá para fora, poxa, as coisas estão balançando, estão estranhas, né? Aqui o mercado ele já está precificado, ok, tem espaço para quem sabe subir, né? A gente viu aí futuro chegar, né, a região a 111, né? Quem sabe a vista pudesse chegar ali até o 112, mas é muito pouco upside, né, versus o mercado já está satisfeito nesse nível de preço com esse monte de abacaxi que tem para descascar. Né? Fica diferente da região dos 100 mil pontos, que a gente estava algumas semanas atrás, né, o que faz também já ter que reolhar e repensar aqui esses movimentos de curtíssimo prazo. Tá? No médio prazo continua ainda com aquele meu cenário mais otimista e que se vier alguma coisa meio catastrófica, que faça a Bolsa ir para patamares bem mais baixos, né, uma vez que agora a gente teve um movimento de alta, né, seria uma janela muito boa de oportunidade, sim. Perfeito. Bom, só para poder mudar um pouco de assunto aqui, a gente poderia falar também sobre o setor de elétricas, meninas. Eu vi que as distribuidoras de energia elétrica no Brasil devem se preparar para maiores exigências na renovação de uma série de concessões previstas para os próximos anos, em um cenário de crédito mais restrito, né, após o caso da Light, pelo menos foi o alerta que fez a Moody's. Um grupo de 20 companhias deve enfrentar o fim de contratos até 2031, sendo a primeira delas a EDP Espírito Santo, cujo vencimento está previsto para julho de 2025. Para a agência de classificação de risco, a proximidade do fim da concessão pode limitar as oportunidades de refinanciamento das companhias, ao mesmo tempo que são requeridos intensos investimentos para a manutenção das métricas de qualidade das concessões. Com uma grande quantidade de renovações à frente, o tema já ganhou holofotes e vem, né, ganhando cada vez mais. Depois das dificuldades financeiras que estão sendo enfrentadas pela Light, a gente tem acompanhado, já debatido bastante sobre isso por aqui, e que levaram a companhia já a pedir recuperação judicial. Apesar disso, existem expectativas de que esses processos ocorram sem a necessidade de uma contrapartida econômica, como o pagamento de outorga. E é claro, né, meninos, que a gente não pode esquecer também de caso Eletrobras, que já tem sido muito batido na tecla por esse governo sobre essa questão da privatização da companhia. Isso já tem ali, de qualquer forma, respingado no setor. Vem aí esse alerta, então, da Moody's nesse momento. Eu queria entender a visão de vocês para esse setor e o impacto de um alerta como esse, de uma agência de classificação de risco, para as companhias do setor elétrico, que já vem ali, né, naquela cautela diante de cenário de Eletrobras e de Light agora em recuperação judicial. Marco. Olha, acho que, antes de mais nada, qual é a segurança que o Estado dá para uma concessionária poder fazer esse tipo de exploração? Porque a Light, 53%, é isso aí, 53% da energia gerada pela Light, mais da metade, era furtada, era roubada, porque não tem fiscalização. Então, chegava no Rio de Janeiro, lá nos morros, em alguns locais, não tinha como fiscalizar. Então, assim, qual a segurança que o Estado dá para essa concessionária? Se eu sou uma concessionária, eu nem queria entrar na briga, sabe? Então, assim, o buraco é muito mais embaixo, né? Acho que é uma série de coisas, não dá para você... E aí um fica empurrando para o outro, né? O Estado joga para o federal, aí fica aquele chove não molha e ninguém acaba resolvendo nada. Agora, em relação à Eletrobras... é caso vencido já, o governo não ganha essa, mas nem no tapetão, já está definido já, até mesmo com o Arthur Lira aí tomando as dores desse processo e colocando para si a questão de que Eletrobras já é caso encerrado. Para você também já é caso encerrado, Boechat?
um ator no Brasil muito... Eu tô sem som? Não, agora tô te ouvindo, tô te ouvindo, acho que era aqui, mas tudo bem, tudo certo, vamos lá. Tá, eu só repetindo então, eu acho que não, eu acho que o Arthur Lira é peça importante no jogo aí e tal, Congresso Nacional, mas nós temos um ator muito atuante no Brasil nos últimos anos, que está passando por cima de tudo, que se chama STF. Isso aí pode ser judicializado, será judicializado, não tenho nenhuma dúvida disso. E aí pode acontecer qualquer coisa, não acho que acabou não, acho que é de novo a torcida do podia ser menos pior, né? É o país do menos pior, acho que estou torcendo já por uma solução menos pior nesse caso, quantidade de gente, né, pessoas físicas que botaram dinheiro de FGTS na estatização da Eletrobras, né, estatização, desculpa, privatização, uma privatização já durou anos para ser feita, importante para o país a empresa ter sido privatizada, né, com participação do governo, enfim, o setor já tem muitas empresas na mão né, do setor privado e bem geridas, né? Temos vários exemplos, temos Engie, temos em São Paulo aí a AES, né? Enfim, Eletropaulo, que não é mais Eletropaulo, que também é do setor privado hoje em dia. Enfim, você tem todo um setor que é bem gerido, com investimento, se você der capacidade para o setor, se der segurança jurídica para o setor, investimentos virão, né? O governo não tem capacidade de gerar os investimentos necessários. São coisas que a gente já sabe há anos, né? Mas esse governo é estatista e nós veremos mais atitudes dessa linha, né? Nessa linha aí durante o tempo. Uhum. É isso. Bom, meninos, eu quero já seu recadinho final aqui. Boixá já está chegando no finalzinho do seu time aqui com a gente. Quero seu recado aí final para essa quarta-feira. O que o investidor deve deixar no radar, na sua opinião? Hoje está um dia... Daqui a pouco tem números imobiliários nos Estados Unidos, né? Sim. Acho que são os dados mais importantes aí do dia. Ficar esperto com o número imobiliário. No setor imobiliário, a última grande crise veio de lá. Eu acho que o setor imobiliário americano está cozinhando ali um problema, temos que acompanhar esses dados mais de perto. E no mais, acho que vai ser um lateral lá fora, aqui muito ao sabor de notícias locais, negócio de arcabouço, Petrobras, não sei o quê, é o que está fazendo o mercado se movimentar. Lá fora é a espera pela sua resolução do problema do teto da dívida. Enquanto isso não acontecer, acho que será um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, sem maiores novidades. Acho que é isso. Valeu, galera. Obrigado pelo dia aí. Desculpa, né, as opiniões aí. Às vezes o pessoal que acompanha não gosta muito. Mas faz parte do... Né? Mas teve resposta. Estou aqui para dar minha modesta opinião. Teve resposta para você lá no Twitter, hein? O pessoal falando ali, MPK, eu vi que respondeu você ali no Twitter, explicando ali a questão da entrada do investidor estrangeiro. Acho que o estrangeiro está olhando o preço de Petrobras, pelo menos é o que o pessoal está dizendo lá no seu Twitter. É verdade. É verdade. Valeu, galera. Obrigado. Bom dia pra todo mundo. Tchau. Obrigada. Até amanhã. Tchau, Edu. Intervalo, eu vou querer que você traga aí uma análise do setor elétrico para a gente ficar atento, já que a gente estava falando sobre essa questão da Moody's aí em relação ao setor. Mas antes da gente ir para o intervalo, deixa eu só trazer umas notícias aqui para o pessoal que está saindo agora. Olha só, a Petz vai emitir 200 milhões de debêntures, gente. A Petz aprovou essa terceira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, valor total de 200 milhões de reais. Os papéis terão um valor unitário de R$1.000 e serão destinados exclusivamente para investidores profissionais. O Itaú BBA é o coordenador líder dessa oferta, que acaba de ser confirmado aqui pela Petz. Tá? Falei sobre investidor estrangeiro. A B3 informa aqui que no acumulado no mês de maio, os investidores estrangeiros retiraram mais de 563 milhões de reais na Bolsa de Valores. No acumulado do ano, o saldo é positivo ainda da entrada de capital estrangeiro, totaliza recursos aí na ordem de mais de 10 bilhões e meio de reais. Informações da B3 quanto à retirada ali, o ingresso de dinheiro do investidor estrangeiro. Bom, fora isso, né, a gente segue acompanhando aqui as informações. O BS também está reservando, já anunciou que reservou 4 bilhões de dólares para cobrir custos legais e regulatórios de sua aquisição com o Credit Suisse.
em versão atualizada de prospecto de fusão, que foi publicada, né, nessa quarta-feira. O BS diz que espera nessa terça-feira, o BS diz que espera contabilizar ganho de mais de 34 bilhões de dólares em deságio. É a informação que chega aqui para a gente, né, nesse momento. Estou de olho aqui nas negociações, daqui a pouco o índice futuro do Bovespa começa a operação, eu atualizo para vocês logo na sequência, depois do intervalo. Lá fora não mudou muito o cenário do que a gente já vem acompanhando, nos índices futuros americanos todos ali acompanhando alta, ainda com otimismo ali, um certo otimismo em relação a essa negociação do teto da dívida nos Estados Unidos. E na Europa as bolsas permanecem operando mistas, com DAX subindo 0,40, FTSE, CAC na França no negativo ali mais próximo ao 0 a 0. Eu vou para um rápido intervalinho comercial, lembrando que você continua aqui com a gente na nossa programação, pode deixar o like aqui, se inscrever no nosso canal para ajudar a gente, claro, a atingir a nossa meta, chegar a 500 mil inscritos, falta pouco. Conto com sua ajuda para isso, gente. Então não sai daí da nossa programação que a gente está de volta logo mais. Tchau, tchau. O cara vai chegar qualquer dia aqui infartando, velho. Ah, cara, esse negócio de 1 minuto não vai entrar. 9-1, bora. Ai, ai. Vai ter que ir correndo. E aí, tudo bem? Como é que você tá? Ai, 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 achei engraçado, cara. Tem que dar 1 minuto correndo. Correndo. É. Aí quando faltar 2, eu... Alex, vai alguma coisa. Alô, alô, teste som. Sou eu? Fala alguma coisa, som, 1, 2, som, testando som. 1, 2, testando som, som. 1, 2, som. É isso aí. Som. Valendo, som, 1, 2, testando. Som, som, testando, som, som, 1, 2. Renata, quando eu posso parar de... PMC News, informação que gera valor. Estamos de volta, eu já quero ir com ele, seu Guga Almeida, para a gente dar uma olhada nesse setor das elétricas aí, depois principalmente de papel de EDP, que é uma das, né, que tem ali essa concessão para poder estar já chegando no limite. A Light, a gente tem a recuperação judicial, mas aí eu acho até difícil a gente fazer qualquer análise em relação a um papel em recuperação judicial, né, Guga? Se a gente puder dar uma olhada, Eletrobras e EDP que tem essa questão da concessão aí já no gatilho, né, de acordo com a agência de classificação de risco Moody's, estamos de olho aí na sua análise.
Vamos lá, então. Qual é o primeiro ativo que vocês querem que analise? EDP? Energias Brasil, EDP, isso. E o Profit aqui deu os doces aqui. Tem uma travadinha. Então, enquanto você vai atualizando aí a sua tela, deixa eu dar bom dia para o Alex André, que está chegando aqui, que aí você conversa aí com o Profit, negocia aí com ele para a gente continuar aqui nosso Pre-Market. Guga, Alex, bom dia para você. Boa quarta-feira aqui para nós. Alex, a gente encerrou a temporada de resultados. Eu já queria começar aqui, claro, pedindo para você um balanço, né, do que você viu dessa temporada, para que os investidores já fiquem atentos. No final das contas, a gente viu o resultado que veio bom, o mercado respondendo mal. E papel que veio ruim, o resultado que veio ruim, o mercado respondendo bem, né? Essa temporada foi meio atípica, né, Alex? Exatamente, como o Petrobras ontem, né? Petrobras que chegou a subir. Mas, Débora, em relação, muito bom dia para você, para o Marco, para o Guga, para todo mundo que nos acompanha. Mas em relação à temporada de resultados, acho que a primeira palavra-chave nesse primeiro trimestre seria despesa financeira, né? Todo mundo comentando isso, tanto em teleconferências quanto em reuniões que eu participo, tanto com empresas quanto com gestores. Essa é a fala da vez e isso não vai sumir de um trimestre para o outro. O que eu quero dizer, né? A despesa financeira que comeu todo o lucro, né? Toda a linha final, né? Por causa dos juros que vieram subindo desde o ano passado. Agora, para o segundo trimestre, parece que vai ser bem desafiador. O mercado acordou para isso, né? Então, por exemplo, o setor de varejo, a gente viu o Magalu, por exemplo, subindo 30% no ano, recuperando, né, uma certa queda que teve, que foi muito lá no ano passado para cá, com esse discurso. Juros mais baixos a partir do segundo semestre, né, um cenário um pouco mais favorável para o varejo, e não era bem assim, né? O resultado de Magalu, por exemplo, que veio muito ruim, né, abaixo de expectativas até mais conservadoras por parte do seu site, e agora já começa a colocar com o segundo trimestre, não que vai ser uma dinâmica ruim do varejo, sim, também, eu acredito que seja, mas a despesa financeira ainda continua, não vai mudar de um trimestre para o outro. Então, o mercado já começou a perceber, olha, realmente, meu trimestre é um cenário desafiador e vamos perpetuar isso para o segundo trimestre. Então, por isso que nós vimos aí um realinhamento de expectativa muito forte antes do primeiro trimestre e agora depois da divulgação, porque nós vimos vários papéis subindo muito forte. Claro que o macro ajudou um pouco, na margem, né, não de forma estrutural, mas agora nós observamos já uma realização pela parte das small caps, né? O Ibovespa até que chegou a subir 8 pregões consecutivos, mas em relação muito de Petro e Vale. Olhando para as small caps, nós vimos small caps caindo entre 10%, 15%, 20%, nem small caps, né? A gente está falando mid caps também caindo muito forte, principalmente por isso, né? O mercado já entendendo, acordando para a realidade que despesa financeira não vai ser um tema que vai sumir de um trimestre para o outro, e isso é um principal ponto aí que o mercado espera, aquele lucro na linha final. Tem várias companhias que o mercado espera aquele lucro, né? Que só dá despesa, só dá prejuízo, né? A despesa financeira cresce, despesa operacional, e muitas companhias, Débora, só para fazer um adendo final aqui, que no operacional, estou falando focado muito no financeiro, né? Alavancagem, despesa financeira, mas na parte do operacional, nós vimos diversas companhias indo muito bem no operacional, não só melhorando ou continuando entregando um resultado positivo dentro do esperado ou até um pouco acima, mas o financeiro é que ainda preocupa, né? Então acho que um ponto interessante, né, quando a gente olha para a price action, né, o preço dos papéis, já começa a ficar bastante distorcido. Tem alguns papéis que vêm sendo negociados aí 4, 5 vezes PI, 2, 3 vezes EBITDA, que a gente consegue olhar e falar, poxa, não faz muito sentido. Somente por causa disso, né, por causa de despesa financeira, a gente sabe que é algo muito pontual, já que o operacional está indo bem, né? Claro que existe empresa por empresa, mas eu vi muito essa figura no primeiro trimestre, Débora. É isso aí. Bom, deixa eu ver se a gente já tem um gráfico ali com o Guga. Guga, conseguimos ter, então, análise aí para o pessoal? Vamos lá, né? Energias do Brasil é o primeiro que vocês querem, né? Exatamente. Correto? Isso. Bom, corrija se eu estiver errado. Se, de fato, esse gráfico não é um ativo que eu acompanho, tá? Não é um ativo que eu acompanho, então só me confirma se é esse ativo mesmo aqui. Se puder tu me confirmar, NBR3. NBR3. Só que tem uma OPA, né? Então o papel não está andando, né, o Guga? O papel está precificado, ele está parado. É que o pessoal fala que é uma renda fixa de ações. Parece que o papel vai ficar aqui travado entre mesmo, o melhor dos cenários seria bater 23,30, pior dos cenários 21,70. Né? Acho que o papel vai ficar bem encaixotado aqui nessa região. Tá? Não tem muito mais o que fazer. Obviamente, se o mercado como um todo deteriorar, né, tivermos aí uma mudança do cenário, né, acho que a correção ela pode ser um pouco mais intensa, né? Mas por hora o cenário é esse, entre 23 e 30, se o mercado acelerar algum tipo de correção, 21,70, não mais, não menos do que isso, tá? Não dá para criar uma expectativa diferente disso, né? Quem tiver com uma expectativa diferente disso
me parece estar um pouco desalinhado com o que um papel pode oferecer agora no curto prazo. Tá? O outro ativo que você estava pedindo era a Light, correto? Eletrobras. A Light, com recuperação judicial, acho que é até difícil a gente fazer qualquer análise melhor sobre, né? Tudo dá para analisar, entendeu, Débora? Assim, não tem uma regra clara, até porque, querendo ou não, o mercado, né, ele acaba que os participantes, no curto prazo, logo depois que tu tem uma determinada informação, uma determinada notícia, o mercado ele tem que se ajustar, né? Ele se ajusta muito rápido. E isso gera janelas de momento ali muito próximo aos eventos rápidos, né? Porque quem é que não se lembra de Americanas, né? Neste ano, né? Pô, ali os primeira semana, né, deu para fazer muita coisa. Depois, né, ficou muito mais difícil. Por quê? Porque são participantes com suas premissas, né, com as suas teses, suas observações do mercado, que dentro daquele aumento de volatilidade ocasionado, né, por um novo evento, faz com que o preço tenha uma grande distorção numa janela de tempo. E a gente não pode esquecer que o dinheiro está sempre procurando o quê? Taxa. E taxa é variação de preço dentro de uma determinada janela de tempo. Né? Então, quem está negociando no mercado está olhando para isso, está procurando onde tem taxa, né, para poder tirar o dinheiro, né, de um instrumento, em tese, livre de risco, para colocar num instrumento com risco. Então, daqui a pouco, se tu tem ali uma janela que tu pode ter uma distorção, né, 2, 3 vezes o CDI do período, porque tu não vai tomar um pouco de risco. Né? Tem situações que tu tem ali 4, 5, 6, 10 vezes, né, o CDI do período. Então, quem tem essa cabeça e usa a renda variável exatamente para fazer isso, consegue performar muito bem. Tá? Elet, né, nós já tínhamos visto ao longo dessa semana, né, acho que Eletrobras, ou da semana passada. Semana passada. Agora não semana passada, né? E aí que eu tinha comentado com vocês, né, o meu cenário, né, de correção, o meu cenário de queda, o meu cenário de ajuste, estava aqui, ó. Tá aqui. Para mim são os dois níveis importantes, né? Ou se mantém aqui acima dos R$ 34, R$ 33,95, R$ 34, e aí a gente consegue, né, ter uma mudança aí no discurso, na narrativa, né? Passa essa questão do né, toda essa problemática em cima da privatização, né, que é engraçado, né, é interessante, por exemplo, nem todo mundo está com uma opinião formada, né, se pode ou não pode abrir, né, esse processo, né, é só a gente olhar até o Marco e o Edu, né, até eles discordam em relação a isso. Acho que se as coisas ficarem mais positivas, né, a gente tende a voltar aqui para a região de 45, tá? Se as coisas ficarem negativas, né, se der um passo para trás, a gente não pode esquecer que tem muitos participantes no mercado, né, com a tese em cima do movimento da privatização, do evento da privatização, e aí, se não se concretizar, a gente vai ver o mercado se embatendo, machucando, né, a cotação, e aí voltaria aqui para 22,70. 22,70 que trabalhando nesse patamar de preço ali em janeiro de 21. Tá? Então a gente voltaria para aquele nível de preço de janeiro de 21, que é o mesmo nível de preço que nós tivemos depois de fazer as mínimas lá da pandemia em março de 20. Né? O primeiro retorno foi nessa região de preço também. E se a gente volta um pouco mais no gráfico, deve ter mais referências aqui para esse patamar de preço de 22,70. Né? Então, dito e feito, né? Foram as máximas de preço em 2009, foram as máximas de preço ali em 2016, certo? Foram as máximas de preço ali em 2018, tá? Então é uma região aí bem forte, essa dos R$ 22,80 até R$ 22, tá joia? Então é isso que eu consigo ver aqui para a Eletro. Perfeito. Vamos falar sobre o setor de varejo, gente. Não dá para a gente deixar de falar sobre Magazine Luiza, depois, né, de números divulgados, Magalu ali despencando, né, Alex André? Bom, 22,83% de queda para Magalu, já deixa até no gatilho aí Magazine Luiza para a gente dar uma olhada, viu, Guga? Que falar desse varejo, hein, Alex, com esse resultado de Magazine Luiza, na comparação anual pior, ou seja, que falar desse varejo? Exatamente, Débora. Como eu falei na primeira fala em relação a balanço de resultados, o varejo vai continuar sendo pressionado, né? Então, o segundo trimestre não é um trimestre também muito favorável para o setor, e nós vimos algumas companhias, não só a própria companhia, mas outras companhias que estão ligadas indiretamente,
por exemplo, o caso de Multilaser, que tem a parte de consumer, né, a parte de venda ao consumidor muito forte, que também vem sofrendo. Então, nós vimos aí tanto margens, né, quanto a própria despesa financeira, que eu comentei bastante, alavancagem, né, geração de caixa, todas as linhas, né, financeiras da companhia sendo bem prejudicadas e muito abaixo da expectativa até das mais conservadoras. Então, acho que de Magalu eu ficaria um pouco mais reticente. Claro que tem uma questão, né, que impactou claramente a margem, que é a questão do default do CMS, mas tirando isso, a gente vê também uma realimento de expectativa para baixo, né? O seu site fica um pouco mais desanimado depois dos números e eu acho que essa animação, né, em relação ao varejo vai ser não só por causa da sazonalidade, para o final do ano, terceiro e quarto trimestre, mas também nesse terceiro e quarto trimestre está todo mundo falando aí que os juros podem ser mais baixos, então o mercado joga uma expectativa mais à frente e no curto prazo fica mais desafiador. Débora? É isso aí. Marco Prado, o que você tem visto aí? Qual foi a tua análise em relação à resposta dos investidores ao varejo? Acabou de sair vendas no varejo agora, né, Débora? É um indicador que veio acima da expectativa. Eu acho que esse resultado que acabou de sair agora mostra que a gente está saindo da zona ali a gente pode colocar da estabilidade para um crescimento. E eu ouso até falar que na próxima reunião do Banco Central brasileiro há espaço aí para um corte de pelo menos 0,25. E o setor de varejo aí realmente vem mostrando que está ganhando corpo. Eu sou otimista. Perfeito. Marco, me deixa seu recado final já então aqui para me despedindo de você nessa quarta-feira por aqui. O que você deixaria no radar? Hoje olhar a Petrobras, as ações aí que eu colocaria no radar. Petrobras, Light também, as empresas de varejo, Magalu, no modo geral, por esse indicador de vendas do varejo que acabou de sair. E acompanhar Brasília, né? Dólar aí trabalhando próxima estabilidade e tentando ir rumo aos 4,80. Será? Perfeito. Vamos ver, vamos acompanhar, né? Bom dia. Guga Almeida, gráfico de Magazine Luiza. Luiza, na questão de compras, né? Até ali o início da pandemia, todas as compras que eu fazia, eu tinha o app do Magazine Luiza, né? Eu comprava pelo Magazine Luiza, nem questionava muito o preço. E aí, eu acho que até mesmo sem perceber, eu fui migrando isso cada vez com mais força para o Mercado Livre. Hoje é engraçado, né? Como a gente muda o nosso comportamento, a gente nem percebe. Eu basicamente compro cada vez mais pelo Mercado Livre. Olho nas lojas e vou no Mercado Livre porque eu confio na questão da entrega, né? Se tem algum problema, toda a questão da gestão de estorno financeiro e tudo mais funciona tão bem, né? Traz uma sensação, assim, já passei por várias experiências, me deixou tão satisfeito que esqueci de Magazine Luiza, né? Como consumidor, né? E obviamente que isso é um experimento, né? Obviamente que a amostragem não é grande, estou falando de mim, né? Como consumidor, mas é interessante assim como ela perdeu, né, mercado, ela que se destacava principalmente pela questão do frete, né? Todo mundo falava da velocidade que se tinha aí no frete da Magazine Luiza, né? E o Mercado Livre conseguiu abocanhar, né, toda essa percepção de realidade, pelo menos na minha opinião, tá? Olhando para a Magazine Luiza, meu cenário de Magazine Luiza está bem aqui, ó. A gente já tinha traçado, tá? Nem mexia em nada, né? Então, por exemplo, se viesse alguma coisa negativa, para mim era para trazer Magazine Luiza aqui de volta para 2,60, tá? Então, tô olhando, né, por aqui, me parece que tem espaço para vir aqui para 2,60, tá? E aí, de maneira positiva, ela tinha que ter algo que motivasse voltar aqui para 5,70. Né, que nós tivemos aqui nessa região de 5,70 aqui no final de 2022, né, ali em outubro de 2022 a gente viu o Magazine trabalhar ali em 5,40, tá? Obviamente que a amplitude deste movimento aqui ela é bem grande, tá? Acredito que, se de fato o mercado quiser fazer um fundo, não pode perder de 2,60, tá? Para começar a ter uma melhora de novo do papel. Certo? E ela era uma super queridinha, né? Porque existia um grande fundo no Brasil que tinha uma posição gigantesca nela, né? Então ele não tinha esses papéis. Hoje tu tem muito mais papel, né, disponível sendo negociado do que tu tinha durante todo aquele período que nós tivemos de bull market dela, de 2016, né, até ali o movimento que a gente teve principalmente até 2020, né, e depois todas essas máximas aqui que nós tivemos ali em final de 2020.
né, aquela máxima histórica ali de Magazine Luiza. E aí, no momento que a posição do fundo se desfez, né, de quase toda, 80% ou 90% da posição, né, todos esses ativos ficaram disponíveis e aí, obviamente, né, que o comportamento dos participantes muda. E uma vez que o comportamento dos participantes muda, né, a resposta deles em relação aos períodos de correção também muda. E aí o comportamento do preço do ativo também muda. Tá? E é isso que a gente está vendo, certo? Então, hoje não tem um grande player posicionado nela, ao meu ver, né? Assim, que tem aquele mesmo pensamento que se tinha, aquele player que fez, né, todo esse movimento de alta acontecer, né? Então não tem esse grande player, então ela precisa mesmo mostrar para o mercado que de fato as coisas estão diferentes, né? Bem diferentes, né? Então acho que 2,60 é o preço que não pode perder, tá? Pô, um ativo que já esteve cotado, né, ali no final de 2020, né, na região de R$25, se olhar o ativo aqui a 2,50, tá? É uma queda de 90% do preço. É uma mudança muito forte, muito intensa de percepção por parte do mercado em relação à companhia. Perfeito. Alex André, falar rapidamente aqui sobre 3R Petróleo, só para poder o pessoal ficar atento. 3R que foi na contramão de todas as outras companhias depois desse anúncio da Petrobras, caiu bastante, mas teve um fator específico, né, para Alex? É isso mesmo, Débora. A paralisação de Papa-Terra, né, um campo que a companhia adquiriu, paralisando aproximadamente a rota com a previsão da companhia por 10 dias. Tá? Ao meu ver, eu vejo essa queda extremamente exagerada, já que tem a liberação do IBAMA, né, que isso é falado muito, né, ao longo, para quem acompanha a tese da 3R, já era para ter saído, está atrasado, né, a divulgação aí do closing, né, de Potiguar, que depende da aprovação do IBAMA. Então, está todo mundo de olho se isso vai acontecer essa semana, na próxima. Isso é um grande driver para o papel, mas em relação à parada de Papa-Terra, a gente sabe que é um campo difícil, né, um óleo denso, exige um custo maior de produção, o lifting cost até subiu em relação a essa incorporação desse campo, tem desafios operacionais, mas a companhia, né, por hora, falou que tem somente 10 dias de paralisação, então, ao meu ver, eu não vejo essa queda tão forte assim como explicada, né, por esse fato relevante, por esse comunicado do mercado. Então, eu fico um pouco reticente para ver se tem alguma coisa que a gente não saiba, né, porque realmente a queda foi muito forte por uma parada de somente 10 dias e isso acontece com várias companhias do setor. Nós vimos, por exemplo, Frade na PetroRio que já parou, Enalta que para direto, né, em Atlanta e agora em Papa-Terra. É algo normal, a gente tem que observar se vai ter alguma implicação disso, né, que a gente não tem ainda nada público que possa trazer ao mercado, mas eu vejo essa queda como exagerada, já que tem um grande closing a ser fechado nos próximos dias, Débora. Perfeito, Alex. Recado final para os investidores aí para essa quarta-feira? Débora, acho que o recado final fica em relação, né, o Guga até mandou mensagem para mim, né, Guga, para falar sobre o shutdown, né, sobre a questão da resolução ali do teto de dívida americano, para ter um pouco mais de atenção sobre isso, né? O Biden reuniu ontem, né, com congressistas. Eu acho que eu sou otimista com isso, né? Todo ano discute sobre isso, né? E, enfim, eu não vejo que os Estados Unidos vai ter pode acontecer, né, um default, mas eu vejo que essa chance seja um pouco mais remota agora, já que os Estados Unidos está empregando muita força política por isso. Já que no Brasil eu vejo essa relação desse call de juros, né, que fica um pouco ambíguo, né? Claro que a apresentação do arcabouço veio um pouco acima, né, da expectativa, veio melhor, né? Só não responsabilizou o presidente, mas de fora isso já veio positivo. Então eu sou otimista aqui para a Bolsa. Claro que eu estava comentando de alguns papéis, né? Olhando o cenário para 1, 2 meses, eu vejo que não vai mudar nada, né, em relação aos setores. Mas quando a gente olha o preço dos papéis, a expectativa futura, né, pelo menos para o final do ano, para o começo do ano que vem, eu sigo bastante otimista, Débora. Perfeito, perfeito. Obrigada, Alex. Um ótimo dia para você. Muito obrigado. Guga Almeida, qual o recado final também que você deixa aqui para os investidores nessa quarta-feira? A gente teve aqui só para lembrar, pessoal, deixa eu até mostrar aqui, pessoal, nem atualizei. O índice futuro já está em operação alta de 0,35, 109.435 pontos. Como o Guga muito bem falou logo no início ali, a gente viu a euforia do mercado ontem, né? Logo no princípio, batendo em 110 mil pontos. O Ibovespa fechou na queda de 0,77, mas eu acho que nada mais do que natural uma correção nessas alturas do campeonato, né, Guga? Sim, bem natural. A gente tem ali de curtíssimo prazo alguns fechamentos de ciclos. Eu acho que a gente tem que ser otimista nessa situação com o dedo no gatilho. Assim, tem muita coisa que pode desencadear movimentos negativos no mercado. Porém, o mercado está vazio. É isso que a gente tem que entender. O que é o mercado vazio? Não tem grandes players posicionados que poderiam
né, quando saísse de suas posições, fazer preço de queda com mais força, mais intensidade. Né? E tem também uma percepção de que os ativos eles estão baratos. Né? Então, se tu tá com o mercado vazio e com a percepção de ativos baratos, é normal tu ter alguns rallies de alta como esse que a gente teve agora. Né? Quando acontece esses rallies, a gente tem que também ter evidências e coisas que tragam, né, uma expectativa positiva para que o mercado vá se retroalimentando com isso e a gente possa continuar subindo. Tá? Então, uma vez que a gente tem, né, um certo assim, pessimismo ainda no ar, né, atingiu os teus objetivos de curto prazo, reduz posição, né, ou zera a posição, enfim, mas continua olhando para os ativos de renda variável. Né? O mercado fez a correção, lateralizou, né, ou teve um pouco mais de queda, sinalizou de novo a situação para comprar, volta para comprar, começa a projetar mais para cima, começa a olhar para onde o mercado pode ir. Né? Se a gente for voltar um pouco no tempo, de 2002 a 2008, nós tivemos 6 correções de pelo menos 25% do Ibovespa. Né? E a Bolsa subiu no período 800%. Tá? Então imagina, quantas situações negativas a gente teve no meio do caminho? Várias. Pensa no mercado em 2016, a gente estava lá na lama, né? Todo mundo atirando a toalha, ninguém queria falar de bolsa. Terminou 2016 subindo quase 100%. Né? Então, essas informações são interessantes da gente ver, são interessantes para a gente analisar, para que quando a gente estiver no presente, a gente possa usar as teorias a nosso favor. Só que no presente, tu vai estar com todos os vieses comportamentais intensificados. A mensagem disponível vai ser negativa. E você tem que conseguir enxergar o otimismo dentro do negativo. Quando o mercado está extremamente eufórico, tu tem que enxergar o pessimismo dentro do otimismo. A gente acabou de olhar aqui em Magazine Luiza, né? Ali em 2020, novembro de 2020, R$25. Né? A gente olha aqui para fevereiro, janeiro de 2023, R$2,60 e 50, caiu 90%. Pô, quem diria? Depois de todo o rally, depois de todo aquele percentual de alta que se teve. Aí tem uma desvalorização da magnitude. Então, preço importa, momento também, conseguir enxergar os mercados, conseguir enxergar onde o mercado pode ter suas distorções. Eu acho que essa é a magia da renda variável. Né? Não espera que tudo esteja maravilhoso, né? Para que você vá tomar suas posições. Né? Não adianta tu pegar lá os axiomas de Zurique e ler, venda aos sons de violinos e compre aos sons de canhões. E na hora que de fato tem essas situações, ninguém faz. Guga, eu preciso me despedir de ti, preciso encerrar aqui a tua participação, a gente já está correndo aqui com o tempo, mas acho que ficou o recadinho dado para o pessoal. Obrigada mesmo, até amanhã, hein, Guga? Tchau, gente. Obrigado. Até mais, pessoal. E olha, vou deixando um recadinho aqui para você. Deixa o like aqui na nossa programação, participe aqui, interaja sempre com os nossos entrevistados. A gente está sempre de olho por aqui. O Ibovespa Futuro vai seguindo nesse movimento de alta, como eu mostrei há pouco para vocês, 0,44% de alta. Daqui a pouquinho eu volto com a abertura do mercado. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.